Bem, pessoal, meu nome é Volney Soares Lima, eu sou médico oncologista e estou aqui para falar para vocês em relação a algumas dicas para se prevenir em relação ao câncer. O câncer atualmente é a segunda causa de morte no mundo e brevemente será a primeira. E nada melhor no combate ao câncer do que a prevenção. Eu vou dar para vocês 10 dicas para se prevenir contra o câncer. E essas dicas são baseadas em fundamentos científicos bastante sólidos. A primeira dica é: faça uma colonoscopia na época correta. Em relação aos exames complementares, a gente pode dividir entre aqueles que detectam precocemente o câncer, como é, por exemplo, o exame de PSA, e aqueles que efetivamente previnem contra o câncer, como o principal exemplo é a colonoscopia. A colonoscopia previne o câncer na medida que ela é capaz de remover alguns pólipos que se formam no interior do intestino, e esses pólipos, se não forem removidos, eles têm o potencial de, ao longo do tempo, se transformar em câncer de intestino, que é atualmente a terceira causa de morte por câncer. A segunda dica: reduza sua taxa de gordura corporal. A obesidade hoje, pessoal, é conhecida como uma das principais causas preveníveis do câncer. Atualmente isso daí só perde para o tabagismo, basicamente. E a célula do tecido adiposo, hoje em dia é entendida pela comunidade científica como uma célula que produz uma série de fatores, como hormônios, fatores de crescimento, fatores pró-inflamatórios que induzem a proliferação celular e aumentam o risco de câncer. A obesidade está associada a uma série de cânceres, como câncer de rim, câncer de vesícula, e em pessoas obesas, alguns tipos de câncer, como por exemplo o câncer de mama e o câncer de próstata, tendem a se comportar de maneira mais agressiva. Então, essa é uma dica importante para vocês reduzirem sua taxa de gordura corporal. Então agora a terceira dica. A terceira dica é a seguinte: tome cuidado com o sol. A radiação ultravioleta está fortemente ligada ao câncer de pele. E a gente pode dividir a exposição solar em dois tipos: a exposição contínua, que por exemplo é aquele fazendeiro que toma um pouco de sol todo dia durante o seu trabalho, e a exposição aguda, ou seja, queimadura solar, aquela pessoa jovem, por exemplo, que vai para a praia e fica queimada do sol, fica vermelha por causa do sol. E os dois tipos de exposição solares são perigosos, principalmente no longo prazo. Hoje em dia a gente sabe, vou te dar um dado para exemplificar: a pessoa que, por exemplo, tem 5 queimaduras de sol durante a vida, ela aumenta em 2 vezes o risco de ter um melanoma. E o melanoma é o tipo mais agressivo de câncer de pele. E existem muitas maneiras de se proteger do sol, como roupas adequadas, como o uso de filtro solar. As pessoas normalmente não têm muita disciplina para adotar essas medidas. E vale a pena a gente também mencionar que o sol traz alguns benefícios para a saúde, como ajuda na síntese de vitamina D, que é importante para o metabolismo ósseo. Então a gente tem que tomar o sol, mas com bastante cuidado. A quarta dica é a seguinte: façam o exame de Papa Nicolau. Obviamente essa dica é voltada para as mulheres e esse exame deve ser feito a partir dos 20 anos de idade. E o exame de Papa Nicolau ou citologia oncótica, ele reduz de forma significativa tanto a incidência quanto a mortalidade relacionada ao câncer de colo uterino. Isso ocorre porque esse exame muitas vezes permite detectar as lesões precursoras do câncer. A quinta dica: faça uma atividade física regular. Por atividade física regular a gente entende aquela atividade física realizada pelo menos 5 vezes por semana, no mínimo 30 minutos por dia. Atividade física, além de ser um importante componente no tratamento da obesidade e do ganho de peso, alguns estudos mostram que aqueles pacientes que realizam atividade física regular têm uma incidência de cerca de 10% menor de câncer de mama, de câncer de intestino e também de câncer de pulmão. Não é tão fácil a gente seguir uma atividade física regular, precisa de ter muita disciplina, mas além do benefício em relação à mortalidade por câncer, a gente também ganha em benefício em termos de reduzir a mortalidade cardiovascular. A sexta dica é possivelmente a dica mais óbvia, mas é uma dica das mais importantes, e ela é: não fume, e se você fume, pare imediatamente de fumar. O cigarro, só para a gente ter uma ideia, ele tem mais de 4.700 substâncias tóxicas e ele é responsável por mais de 200 mil mortes por ano no Brasil.
O tabagismo está associado a uma variedade enorme de cânceres. E é importante mencionar que a maioria das pessoas que ficam dependentes do cigarro, elas se tornam dependentes entre os 5 e 19 anos de idade. A 7ª dica: tenha uma alimentação saudável. Além da alimentação ser importante no controle do peso corporal, existem alguns dados científicos que mostram que, por exemplo, uma dieta rica em fibras reduz a incidência de câncer de mama. E uma alimentação adequada é extremamente importante para uma vida saudável de uma maneira geral. A 8ª dica é a seguinte: evite a exposição a agentes carcinógenos. A gente sabe que atualmente no Brasil, 20 mil casos de câncer por ano estão associados ao câncer ocupacional. E o que é câncer ocupacional? Câncer ocupacional é aquele relacionado à exposição da pessoa no seu local de trabalho a agentes sabidamente carcinógenos, ou seja, que propiciam, que provocam, que induzem a formação de câncer. Então é importante aquela pessoa no seu ambiente de trabalho procurar saber se existe realmente algum agente que tem esse potencial de provocar o câncer e tomar as medidas adequadas para se proteger desse agente. Vamos para a 9ª dica agora, e ela é: não abuse do álcool. O consumo excessivo e principalmente prolongado de bebidas alcoólicas está associado também ao aumento da incidência de câncer, principalmente quando essa associação ocorre em conjunto com o tabagismo. Então deve-se moderar e ter cautela com o uso do álcool. Então a 10ª dica, para finalizar, é a seguinte: informe-se em relação ao câncer. Infelizmente, a maioria das pessoas deixam para se informar em relação à doença quando elas adoecem ou quando alguém próximo a elas fica doente. E como a prevenção deve ser feita de forma individualizada, vocês devem procurar a orientação de um profissional e saber quais são os exames necessários para o seu caso particular, quais são os cuidados que você deve tomar de forma mais individualizada.